Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar esses mártires coreanos, André Kim Taegon, Paulo Chong Hassang e mais 101 companheiros. Neste martírio foram 103 os mortos, mas foram milhares os mártires da perseguição coreana. Milhares de pessoas, homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, leigos, clérigos, diáconos, sacerdotes e bispos que foram mortos nesta grande perseguição que houve na Coreia. E como Tertuliano, no início da igreja, dizia: o sangue de mártires é semente de cristãos. Quanto mais cristãos derramam o seu sangue, mais cristãos se entusiasmam por Cristo e querem segui-lo. A perseguição na Coreia começou no século XVIII. O cristianismo entrou no século XVII. Alguns leigos que tinham conhecido Cristo levaram conhecimento de Cristo para a Coreia, mas no século XVIII os primeiros missionários entraram, e aí começou a perseguição. A família de André, de Santo André, era uma família de classe média, uma boa família na Coreia, e ela se converte ao cristianismo. Santo André, ele é batizado com 15 anos, era pagão, mas a família conhece Cristo, e aquele conhecimento, meus santos, que não é apenas uma realidade que toca o intelecto, mas que toca a vida inteira. Quando ele conheceu Cristo, ele queria entregar e consagrar totalmente a sua vida a Cristo. Então entrou no seminário na China, já que não havia seminário na Coreia. Entrou no seminário na China. Nesse período, o seu pai, Santo Inácio, foi perseguido e foi martirizado. Também morreu derramando o seu sangue por causa de Cristo. Imagine aqui, é um mártir que tem um pai que também é mártir. Quando Santo André foi estudar no seminário, ele foi batizado, e alguns anos depois, nós não sabemos precisamente se ele foi para o seminário depois da morte do seu pai, ou se um pouco tempo antes. A gente só sabe que quando ele retornou, já formado, já padre, quando ele retornou para a Coreia, ele encontrou a sua mãe mendiga. Isto é, ela não tinha ninguém. Ele foi se tornar sacerdote para trazer a riqueza da fé, mas isso de alguma maneira deixou a sua mãe ali na necessidade. Então aqui nós vemos, meus santos, que Deus se utiliza dos nossos sacrifícios para a conversão e para a perseverança na santidade das pessoas. E não tenhamos dúvidas que o sacrifício dessa mãe serviu para a perseverança e a santificação do seu filho. Santo André, ele dirá mesmo, na sua última carta, antes de ser morto, apenas adiantando aqui, ele diz: irmãos caríssimos, lembrai-vos de que nosso Senhor Jesus Cristo, descendo a este mundo, sofreu inúmeras dores, e tendo fundado a igreja com a sua dor, com a sua paixão, ele a fez crescer pelos sofrimentos dos fiéis. Isto é, o nosso sofrimento, que de alguma maneira concorre, quando os nossos sofrimentos, quantas vezes já falamos isso aqui, quando nós unimos os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Jesus,
os nossos sofrimentos se tornam salvíficos. Então, Santo André vai dizer aqui que Jesus se utiliza dos nossos sofrimentos para fazer a sua igreja crescer, para derramar graças sobre a sua igreja. Pois bem, então voltemos aqui. Então Santo André, ele retorna para a Coreia, encontra ali a sua mãe mendigando para poder comer, e ele começa então o seu ministério de ganhar almas, ganhar pessoas para Cristo e para a sua igreja. E nesse período fecundo de evangelização, ele é preso. Ele é preso porque quando ele estava entrando com alguns missionários franceses que estavam na China, entrando com eles na Coreia para aumentar o número de missionários. Durante vários meses ele passou preso, sendo torturado, até que ele foi decapitado juntamente com mais 102 companheiros, dos quais André Chong Hassang, um leigo, era seu companheiro, mas existiam outros leigos, outros sacerdotes, outros padres e até bispos. Meus irmãos, diante desta vida, ele morreu com 25 anos. E este jovem sacerdote escreve a sua última carta para aqueles a quem ele evangelizou. E nós temos aqui na liturgia das horas, naquele livro de orações, que todos nós podemos rezar, mas que é comumente rezado pelos padres, pelos religiosos e religiosas. Então ele diz, ouçamos aqui, ele está prestes a morrer, ele sabe que ele vai morrer, e agora ouça essas palavras e ponha à luz daquela mentalidade atual, que muita gente diz assim: olha gente, o que importa é crer em Deus. Deus não é católico, Deus não é nem cristão, o que importa é crer em Deus. Quem isso diz, ri, zomba do sangue dos mártires. Quem isso diz, se esquece que muitos, centenas, milhares, centenas de milhares de cristãos morreram exatamente porque acreditavam nessa unicidade da Igreja de Cristo, de que ser católico é algo único, não é algo simplesmente que o que importa é crer em Deus, é fazer o bem, que afinal de contas, lá na Coreia, eles criam em Deus também, eles não eram ateus, eles tinham as suas crenças, eles tinham aqueles deuses em que eles acreditavam e cultuavam. Ora, se isso fosse verdade, o que importa é ter uma religião, o que é que Santo André foi lá fazer? Ele foi lá, meus santos, evangelizar, porque ele, como todo católico, há mais de 2000 anos, crê que acolher Cristo e entrar na igreja de Cristo é o caminho seguro para a nossa salvação. Que acolher Cristo e entrar na igreja de Cristo é o caminho que o Filho de Deus encarnado deixou aqui na terra para que nós alcançássemos a salvação. E nenhum cristão, misericórdia, está autorizado de dizer: ah não, mas tanto faz ser católico, ser protestante, é um Deus só, tanto faz ser católico, ou ser muçulmano, ou ser espírita, o que importa é acreditar, né? O que importa é crer em alguma coisa. Não, meus santos, dizer isso, repito, é zombar daqueles que exatamente porque nisso não acreditaram, derramaram o seu sangue. Nós não seríamos cristãos se os nossos evangelizadores nisso acreditassem. Nós não seríamos cristãos, porque eles não sairiam da Europa em navios fétidos, imundos,
úmidos, passando necessidade para evangelizar as terras, como eles achavam, indígenas, as Índias. Nós não seríamos cristãos. Por quê? Para que eles iriam sofrer aqui no meio do nada, no meio entre índios até mesmo canibais, se o que importa é crer em alguma divindade? Tiremos esse relativismo religioso, essa indiferença religiosa, que o que importa é ter qualquer religião, porque um cristão nisso não acredita. Pois bem, está aqui então Santo André Kim, prestes a morrer, e ele escreve: se pois nesta vida de perigos e misérias não reconhecemos a Deus, isto é, se nesta vida de dificuldades não cremos em Deus, de nada nos serviu ter nascido. De que adiantou ter nascido se não tivermos fé em Deus? Continua: já neste mundo, pela graça divina, pela mesma graça recebemos o batismo, entrando no seio da igreja e tornando-nos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas, trazendo assim o precioso nome de cristão, de que nos servirá tão grande nome, se na realidade não formos? Ao mesmo tempo ele diz, também, de nada adianta ser batizado, ser chamado de cristão e de verdade não o ser. Não ser cristão de fato, não viver de verdade na amizade com Deus e procurando observar os seus mandamentos. Também ele nos chama a todos nós, de modo que todos nós aqui, batizados, católicos, somos chamados a nos perguntar: e eu? De verdade, como é que está sendo a minha fé? Eu tenho vivido com coerência a minha fé? Eu tenho procurado de verdade ser cristão católico à maneira de Cristo, ser cristão católico à maneira dos santos, ser cristão católico da maneira que os católicos sempre o foram, e não a sua maneira. Outra coisa, meus santos, outra ideia confusa, louca, moderna, de ser cristão, ser católico à própria maneira. Nós não somos cristãos católicos à própria maneira, nós somos cristãos católicos à maneira de Cristo. Nós somos cristãos católicos à maneira dos santos. São Paulo mesmo dizia, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, não é cada homem, é a sua medida. Então, eu sou a medida da verdade, eu sou a medida do meu cristianismo, eu sou a medida do meu seguimento de Cristo. Não. Então, é verdade, mas padre, mas isso é difícil, né? É, meu santo, é para todos nós, inclusive para aquele que está falando. É uma luta cotidiana, porque nós temos que nos adequar a Cristo, nós temos que nos adequar à igreja de Cristo, e não adequar a igreja de Cristo a nós, a nossa mentalidade, e não adequar os mandamentos de Cristo à estreiteza da minha inteligência e do meu coração. Eu é que preciso me adequar a Cristo e abrir o meu coração para receber o seu evangelho. Eu é que preciso me converter e mudar a minha mentalidade. Eu é que preciso aprender a amar a cruz de Cristo e saber que a figura deste mundo passa, este mundo é passageiro, que existe uma felicidade reservada para nós, e isso deve nos impulsionar a não ter a própria vida preciosa aos próprios olhos. São Paulo, não estou citando a mim mesmo não, São Paulo que diz: a minha vida não é preciosa aos meus próprios olhos. Essa frase sempre me espantou. A minha vida não é preciosa aos meus olhos. Por que me espantou? Porque, é claro, meus santos, existe minha tendência de ter a minha vida preciosa a mim. Isto é, de eu querer de alguma maneira, de eu ter em primeiro lugar uma vontade de realizar as minhas vontades, mesmo que boas. Mas
Aquele que não tem a própria vida preciosa aos próprios olhos, tem a vida de Cristo preciosa aos próprios olhos. Aquele que ama a Deus ao desprezo de si mesmo, se contrapõe àqueles que se amam a si mesmos ao desprezo de Deus. Santo Agostinho que fala dessas duas cidades. E não tem, meus santos, uma via média. Não existe uma outra possibilidade. Ou nós aprenderemos a amar a Deus ao ponto de nos desprezarmos a nós mesmos, e isso eu acho que não é nem poético, muito menos fácil de se dizer. Não é fácil, isso é sobrenatural, isso é uma graça que precisamos pedir, mas ou nós amamos a Deus ao ponto de nós nos desprezarmos a nós mesmos, nós desprezarmos a nossa vontade, desprezarmos os nossos desejos, desprezarmos os nossos sonhos, porque nós queremos os sonhos de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus, ou nós acabaremos por nos amar a tal ponto ao desprezo de Deus. Não existe, nosso Senhor mesmo diz: quem comigo não recolhe, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. Santo André, São Paulo, Chong Hassang, os outros mártires e os outros mártires coreanos, eles amaram a Deus a tal ponto que desprezaram a própria vida. Eles amaram a Deus a tal ponto que não tiveram a vida como preciosa aos próprios olhos. É por isso que nós podemos e devemos viver o martírio branco. Eu acredito, meus santos, pelo menos não agora, por essa, talvez até antes, mas tudo bem, não por essa década. Ninguém aqui vai morrer de martírio de sangue. Pelo menos por essa década, acredito, que ninguém ainda vai ser perseguido e morto cruentamente, derramando o próprio sangue por causa de Cristo. Mas todos nós somos chamados a viver o martírio branco, isto é, morrendo para as nossas próprias vontades, morrendo para os nossos próprios prazeres, morrendo para os nossos próprios sonhos, para que o sonho de Deus se realize na minha vida. A minha vida, Senhor, não é minha, ela é tua. E isso não só um padre diz, isso todo fiel cristão é chamado a dizer: dispõe, Senhor, da minha vida com o melhor lhe aprouver. E a vida de Santo André Kim, Deus quis se utilizar dela por meio desse exemplo grandiosíssimo de derramar o próprio sangue por causa de Cristo. Então ele continua, aí ele vai dizer, aquele trecho que eu já li, falando que os sofrimentos são um meio que Deus se utiliza para fazer a sua igreja crescer. Então, meus santos, vamos oferecer os nossos sofrimentos. São pequenininhos? São, mas ofereçamos aquelas realidades que nos incomodam, ofereçamos os nossos cansaços, ofereçamos as nossas pequenas contrariedades e digamos: Jesus, eu te ofereço pela minha salvação e pela salvação dos meus filhos, dos meus pais, dos meus catequizandos, da minha comunidade, dos meus padres. Eu te ofereço. Anda meio adoentado? Está doente? Pois bem, Jesus, eu te ofereço todos os incômodos desta doença. Está experimentando uma contrariedade, isto é, algo que você esperava muito e não aconteceu? Pois bem, tente, naquilo que for possível, mudar esta realidade, mas enquanto ela não é mudada, ofereça. Eu te ofereço, Senhor, esta contrariedade. Ao mesmo tempo, quem está doente, por favor, procure se curar, mas enquanto a saúde não vem, ofereça o incômodo da doença. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de penitência, hoje a igreja nos chama a todos à abstinência de carne e aos mais generosos alguma penitência a mais. Ofereçamos a Jesus esta penitência.
unamos a nossa penitência e a nossa abstinência de carne, unamos ao sacrifício de Cristo na cruz. Isso se torna meritório. Isso faz com que o corpo de Cristo cresça sobre a terra, isto é, aumentem aqueles que creem em Cristo. Continua então, para terminar, ele, no finalzinho já da sua última carta, antes de morrer, ele diz àqueles que creem em Cristo: abraçai, pois, a vontade de Deus, aceitai, pois, a vontade de Deus, não vos revolteis com a vontade de Deus, abraçai a vontade de Deus, aproximando-se para nós a nossa luta, ele fala, aproximando-se a sua morte, aproximando-se para nós a nossa luta, peço-vos fielmente que caminheis com fidelidade, de modo que no céu nós possamos nos congratular. É no céu, meus santos, que com a graça de Deus nós faremos a nossa festa. E que festa, meus santos! Com a graça de Deus, esta é a nossa fé, que alegria Deus infundirá, alegria divina, Deus infundirá aos nossos corações, quando nós unidos contemplarmos que, nossa, como valeu a pena por Cristo ter sofrido, como valeu a pena por Cristo ter perseverado na fé, como valeu a pena procurado aqui na terra fazer a vontade de nosso Senhor. Que os santos mártires coreanos intercedam por nós, para que esta alegria que eles hoje já experimentam, nós também, quando chegar a nossa hora, experimentemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.